Oi, meu bem, diga aí. Olá, meu bem. Estamos aqui novamente na nossa conversa de primos. Quem gostar, por favor, quem estiver nos seguindo, continue a nos seguir sempre para frente e fortes. E deem um like, se inscrevam no canal. O que mais que você tem para E falar? divulguem. E divulguem, claro, né? É isto. E essa conversa de hoje eu pensei em falar num tema que a gente ainda nem abriu, que dá um pano, muito pano para manga, que é o dinheiro, Aham. a energia do dinheiro. E aí eu pensei em abrir essa conversa com uma pergunta: como as nossas decisões financeiras revelam medos, traumas, desejos e a necessidade de pertencimento? Tem outras perguntas depois dessa, tá? Mas essa seria uma pergunta para abrir. E você responde como você quiser, porque essa é uma conversa aberta. E essa pergunta é uma pergunta bem aberta, Muito, né? exato. Eu quero que você faça ela de novo, porque ela é tão aberta que eu Que ficou preciso ouvir de aberta demais. novo para ter um foco. Eu subdividi, mas Aham. assim, seria, novamente, né? Como as nossas decisões financeiras, elas revelam, elas podem revelar, ou revelam, os nossos medos, alguns traumas, os nossos desejos e também a nossa necessidade de pertencimento. Bem, como sempre, a gente pode começar por algum canto e Claro, por claro. alguma porta. É, como que as nossas decisões. As decisões, elas são uma coisa que vem depois. A não Hum, ser que a nossa relação com o desejo esteja invertida. Em vez de eu ter o desejo que tem um objeto e eu penso, calculo e reflito por isso, ela fica invertida se eu é que for o objeto. Se eu é hum, que estiver, digamos assim, dominado pelo desejo. hum. Se eu não puder fazer a pergunta, eu quero o que eu desejo, Sim, se eu não exato. me der esse espaço mental de fazer a pergunta, eu quero o que eu desejo, então eu viro uma peça do desejo, e não o contrário, né? O desejo como Hum, algo que ocorre em mim, eu termino ocorrendo para o desejo. O desejo fica uma coisa que me engole, né? Me engloba, me engole. hum. Então, para que haja decisão, é preciso que eu Desejo. reflita, que Hum, eu faça cálculo, cálculo exato, de circunstância, cálculo de consequência, cálculo de fonte financeira, se a fonte exato. financeira comporta o que eu desejo, né? Quando eu digo o Uhum, que eu desejo, é o objeto, que aparece como uma promessa de complementação, né? sim. Considerando o desejo algo que a gente não vê, que falta, mas que a nossa mente constrói algo para dar conta desse estado de falta. Então, é preciso que hajam essas operações. Às vezes a gente precisa de muito tempo para saber se vai ou não vai usar o dinheiro para aquele objeto, para Então aquele vamos fechar um pouco para a gente ficar mais no foco, né? Por exemplo, é, como se explica, como se pode explicar, né? E se pode também. Acredito que sim, porque tem alguns estudos sobre isto. Alguém
que tem os recursos financeiros, ok? Mas que escolhe viver uma existência altamente, digamos, escassa. Existem vários casos. Eu conheço, inclusive, Aham. duas pessoas. Então, assim, que Eu é uma também escolha. conheço essas Pois duas é. pessoas. Então, isso aí é realmente não existem só essas, não existem apenas essas duas pessoas, existem várias no mundo, mas eu ainda bem que só conheço essas duas, que têm o dinheiro, têm os recursos, mas escolhe viver uma existência escassa, inclusive até precária, que se chama, né, Aspiados, né, o grande casquinha. É a pessoa que, o tio Patinhas aí da situação. Como, né, na psicologia, na existência, a gente pode explicar isso? Depende aí da lógica dessa pessoa existencial, a lógica existencial dessa pessoa, que baseia o cálculo. Ah, exato. Porque não Inclusive, uma existe um delas, um cálculo. dia, em um café, falou para mim: a minha cabeça é uma planilha Excel. E falou Até que pode assim, ser, como se viu? fosse uma qualidade. Mas pode ser uma qualidade. Pode ser Não uma para qualidade viver na porque, escassez, né? Não para viver na escassez. Tendo o sim, dinheiro. mas é uma qualidade quando você usa a planilha Excel aí, né? Ou seja, o modo de raciocinar dessa pessoa para organizar. Se ela se organiza assim, isso é bom. Agora, ela pode se organizar de um modo em que ela não queira nada do que deseja. Exato. Esta mesma pessoa sempre falou, porque agora não nos damos mais, não nos frequentamos mais, por conta dessa diferença de personalidade. É, eu não tomo vinho, não compro vinho para minha casa, porque o vinho me faz muito mal. Mas se eu convidasse para minha casa, tomava. Ah, Eu vou comprar este carro, que é o carro assim mais básico do básico, rica, pessoa rica, viu? Com muito dinheiro. É o carro mais básico, porque eu não gosto de carro. Então, são as construções, como você está dizendo aí, das lógicas para não gastar, para não, né, para o fluxo só entrar, não sair nada. Então, são mecanismos de construção dessa lógica para a pessoa acumular. Digamos, é uma pessoa que o grande, é, o grande prazer está no acumular. dinheiro, você está falando. Dinheiro, não É. experiências. É por isso que eu digo Porque dinheiro. dinheiro Ah, não acumula experiências, nem é aquele acumulador de coisas que não podem ser jogadas fora, né? Que tem os não acumuladores é. que enchem É na só o casa de dinheiro. coisas e É tal. só isso aqui. Pois é o pensamento do. Existe um personagem, né, de desenho animado, chama-se o Tio Simpatia. Patinhas. É, É, simpatias, pois é. não explica, apenas ilustra, né? É preciso que essa pessoa se pergunte, porque a gente não pode se antecipar, né? Que pessoas com essa qualidade se perguntem, né? Por que que isto é uma garantia? Por que que isto é um apoio para existir? Você acredita que pode ser uma formação familiar? Uma família pode ter uma lógica assim, mas assim, Uhum. alguém escapa dessa lógica, né? Não, essa não escapou, ficou. Mas É. pode ser também uma questão de família, Mas de formação quando uma familiar. pessoa. Não existe uma questão de família. Existe uma família com uma questão e cada um com aquela questão nele. Então, se a pessoa pegou a questão da família e botou dentro de si, como um modo de existir, um modo de funcionar, o problema já não é mais da família, é dele, né? Óbvio. Até E pode porque sair. até a adolescência
A família tem uma influência, mas depois o indivíduo cria sua própria individualidade, né? A sua própria Característica, identidade, características, identidade. e ou fica ou vai embora, né? O normal é que vai embora. Ou É, fica, eu vou fazer um trocadilho, né? Ou fica ou se modifica. exato, pois é. Fica de Modificar, outro que é o modo. quebrar, exato. É, mas tem uma coisa aí Hum. que a pessoa precisa se perguntar. Quer dizer, seria bom se ela se perguntasse. Não sei se ela precisa, porque o que ela precisa é não gastar, né? Exato. Porque O que ela não precisa é pode se só dar, isso, não gastar. porque ela não pode se dar desejos, né? Uma vez que a vida não se resume, a vida humana não se resume à sobrevivência. Não. Então, assim, existe um campo que é o do desejo, que você também precisa, todos nós, cada um de nós, aprender a nos limitar no desejo. Cada um tem que se. Claro. Que é o autoconhecimento, a consciência, a maturidade. Quando Mas o você olha, autolimite né? também. Eu O preciso auto. me limitar. Se eu não me limitar no mundo, eu invado tudo, e o outro vai me limitar, e muitas vezes de uma maneira é, violenta, né? Pode até Exato. me tirar a vida, porque eu não me limitei nessa relação com o mundo, né? E isso tem a ver com o desejo. Ou seja, se eu não disser não para as coisas que aparecem para mim como objetos de desejo, né, e configuram essa ânsia, é, se eu não der limite a isto, eu posso entrar em dívida, eu posso perder tudo que tenho, eu posso perder É, até isso aí mesmo. é a outra pergunta. Mas só voltando, você acredita que uma Eu vou pessoa voltar. assim. Ah, tá. Então volte. Eu posso perder sustentabilidade, né? E Hum, se eu não me dou nenhum desejo, né, eu fico só na sustentação. Por isso que isso se liga com garantia, com segurança, né? O ter como essa ilusão de segurança, de garantia, e usar isso que eu tenho, que é o que você falou aí, o dinheiro, né? A riqueza, para me dar desejos, pode me deixar inseguro. sim, mas onde é que está, né? Digamos, que começa esse fio, né? Esse do novelo, esse fio que conduz alguém a viver uma vida assim. Porque eu entendo alguém que não tenha. Agora, alguém que tem e escolhe viver assim, para mim é mais difícil, porque eu tenho outra lógica da minha existência. Tem uma outra Mas lógica, você também veja tem isso. uma coisa, mesmo alguém que não tem, ele se dá desejos, Exato. né? Estava para falar isso. Tem Os tantas desejos pessoas. possíveis, né? Uhum, Você veja, a gente já conversou aqui sobre o carnaval. Quantas pessoas vão para o carnaval e se dão aquela experiência, né? Então, exato. assim, o fio do novelo está no medo da experiência, porque na experiência você se abre. Se você não se abrir, você não tem experiência. Então a É, pessoa fica se segurando fechada e não se dá os desejos. Porque para você ter o objeto de desejo, você vai ter uma relação ou uma experiência com o objeto de desejo. Você falou aí do carro, você falou aí do vinho, né? exato. Pode ser Tudo uma que. viagem, É, né? Pode ser uma festa de aniversário que você vai dar para você mesma, né? uhum. É, é uma experiência. E eu estava pensando, que eu já refleti muito sobre esse tipo, né, essa tipologia de pessoa, assim. É a dificuldade de se permitir a própria gentileza consigo mesma, sabe? Eu vou comprar isso para mim, porque eu quero, eu desejo, eu quero. Não é que eu mereço, eu desejo, eu quero. Mas não se dá isso por uma
um cerceamento da liberdade. Porque o Então, desejo põe a eu gente em acredito, é modo. uma conversa aqui, eu acredito que ainda tem algo de família aí, de trauma. Pode ser algo vivido num momento da história que ficou ali congelado, né? Como um, um elemento que contrai tudo para ele, né? Para este elemento interno. Mas eu não gosto muito de responsabilizar o mundo externo, não, porque existe o um aqui, o cada um. Não é responsabilizando a família, mas é tentando compreender que talvez lá no passado, né, houve um trauma que nem a própria família ela se deu conta disto, que muitas vezes é assim. É, Muitas vezes é assim. Na maioria das vezes, a própria família exatamente. não faz para fazer o mal, de forma alguma. Faz porque, às vezes, herdou já de outras gerações essa forma, essa lógica de viver, de como viver a Sim. vida e como viver com os recursos financeiros. Mas aí entra o que eu falei. Eu recebo isso da família, eu recebo isso de uma circunstância, eu recebo isso, digamos assim, numa vivência de uma guerra, eu recebo isso numa vivência de uma catástrofe, é, Exato. que chamam de catástrofes naturais, né? Uhum. No entanto, eu posso, eu estou falando do possível, eu posso fazer uma mudança, uma modificação nisto. Posso até ficar tão querendo me livrar disto que E para o aconteceu outro lado, comigo, que eu vou para o outro lado, né? Exatamente. E aí perco as medidas, né? Que que aí, é isto a minha segunda pergunta sobre, que aí também conheço jamais pessoas do que a primeira tipologia. Não é um julgamento, né? É uma contando, é uma conversa, contando história. Já mais pessoas que são mais compulsivas, compram o que não precisam, a casa é cheia, entupida de objetos, não doa nada, não acumula porque não gosta de dar, só gosta de acumular, que de alguma forma é, é um extremo, né? Mas eles ficam, como é que eu posso dizer, balizados, né? É um paradoxo que está dentro de dois extremos, né? olha, quando acumula, se parece com o outro, Não é? Pois né? é. Porque é segurança. Uhum, Tem aqueles que não acumulam nada e que são, digamos assim, têm uma outra compulsão que é não limitar o desejo, ou seja, vai com o impulso. Não pensa sobre o impulso e não faz a pergunta: quero o que desejo? Então vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, e tem algum prejuízo quando não se tem limite, né? Que é você ficar em dívida com o sistema financeiro, que é você ficar, uhum. inclusive, com tanta escassez que já não tem mais sustentabilidade. Perder bens, perder uma casa, perder carro, perder bens, né? O fato de perder bens Sim, mas não é perder uma casa a não é questão algo, principal aí, não. É você não? ficar sem sustentabilidade. Você perde tanto, né, por causa do desejo, pensando que está ganhando, porque está compulsivamente na direção do que eu desejo, sem reflexão, sem limitar o desejo, que perde a sustentabilidade. Ó, outro dia eu estava no shopping Deixa eu dizer o que é a e sustentabilidade. tem a ver É com isso que você você, está falando. Ah, é você poder continuar movimentando os seus desejos. Quando você diz perde uma casa, se é a única que eu tenho, eu vou ficar sem casa, vou ter que alugar. E sustentabilidade, se eu pois é. gastar, 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 eu não pago o aluguel da casa, vou ficar um nômade, né? Então, Uhum. tem pessoas que deprimem por causa disso, né? É, essa questão de você limitar
o desejo. Outro dia eu estava no shopping, aquele shopping que a gente foi, que até no City Life, que eu comprei um presente para você, uma calça, um presente. Ali naquele shopping, que é um shopping aberto, um shopping diferente. E eu vou muito nesse shopping porque ele é todo aberto, então eu vou caminhar, caminho bastante, tem muitas árvores. E às vezes eu entro. Quase sempre não compro, porque eu não estou indo para comprar, estou indo para caminhar. Mas às vezes eu entro, porque eu digo, eu vou olhar. Sabe quando você vai olhar coisas? Olhar, só para olhar, por curiosidade. Entrei numa loja. Até gostei de um casaco, que estava até na liquidação. Aí eu olhei, ficou legal, experimentei. Aí quando eu estava na frente do espelho, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho milhares de casacos. Eu fiquei até com vergonha da vendedora, porque ela estava achando que eu fosse comprar. Aí eu olhei para ela e falei, você é ótima, você é uma excelente vendedora, mas eu vou ter que te dizer não. Não a É, você e não ao meu desejo, porque eu tenho muitos casacos. Ela ficou rindo, eu entendo, não se preocupe com isso, não. Se todas as pessoas fossem como você, eu falei, não existiria o capitalismo. Ela é verdade. Aí rimos um pouco e ela entendeu, né? Eu falei, oh, minha filha, vou ter que dizer não. Mas naquele momento que eu saí, e quanto mais eu caminhava para vir embora para casa, eu pensava como eu fiz bem em limitar aquele desejo. E quando eu cheguei em casa e vi um monte de casaco pendurado, aí eu falei, meu Deus, que bom que eu fiz isto. Então, assim, claro que nem todas as pessoas, elas compram, na maioria das vezes, as pessoas compram por impulso. mas É. é porque o mercado é feito assim, não é? É feito de sedução. Então, assim, aí qual era a sedução desse dia? 70% de desconto. Olha aí. Aí eu falei, meu Deus do céu. Precisava. Aí depois, quando eu me olhei no espelho, eu falei, meu Deus, eu não vou comprar esse casaco. E fiquei com vergonha de dizer isso para a vendedora. Mas eu fui forte. Eu falei, ó, minha filha, não vou comprar. Aí eu quero falar duas coisas. Quando você disse, vou ter que lhe dizer não, não era para ela. Isso é o discurso social, não é para a vendedora. O não que Mas é você disse também, foi coitada, porque ela estava ali, ela estava se desdobrando, foi, ó, educada, gentil. não, você foi educado e é o discurso social. O que aconteceu em primeiro plano, interno, psiquicamente, foi você dizer não para você mesma. O primeiro não que a gente diz nas relações com o mundo é para a gente. Para você dizer um Exato, não para o outro, você tem que dizer um não para você. No mínimo, não vou ser bonzinho. Esse não foi dado exato. para quem? Para você. A Mas outra que eu eu fiquei queria muito dizer, feliz, sabia? Muito orgulhosa de ter dito não para mim. existe uma fórmula para a gente clarear no mercado, né? No mundo das vendas, essa questão da relação com o desejo mas é uma pergunta. Se a gente não fizer a pergunta, pode ser que a gente vá e compre pelo impulso, como você falou, que é diante de um objeto desejado, você se perguntar: eu posso passar sem isto? Ótima pergunta. Foi isso que eu fiz. É, Quer dizer, eu não fiz assim, mas mas, foi o que. Eu falei, meu Deus, eu não vou fazer isso. mas aí é que está. Você também poderia ter dito: posso e vou comprar a si mesmo, porque estou desejando muito. Pronto. Hum. Então, é É, só para fazer a diferença, entendeu? Para dar um limite ao impulso e poder pensar sobre o desejo. É olhar o que for, o carro, a bolsa, o o relógio, tudo, o o mundo que relógio trazem e pra até gente, né? algum tipo de comida, né? Posso passar sem esta? Exato. Posso passar sem isto? Se você perceber que pode, você aí pode fazer uma escolha. Vou passar sem porque posso passar.
E outra escolha é, mesmo assim, eu vou passar porque desejo, eu vou comprar porque desejo. Sim, que é aquela permissão que a gente estava falando. Se É. permitir, né? Então, assim, a gente conversando aqui, vieram três possibilidades. Uma é dizer sempre não para os meus desejos, isso talvez me dê segurança, né? Dizer sim e acumular, que se parece com o primeiro, Dizer porque sempre sim, e sempre sim. acumular, e dizer Uhum, sempre sim, não acumular e entrar em apuros econômicos, né? Ficar devendo, uhum. tem gente que pede emprestado para pagar não sei o quê, ele pede a outro para pagar aquele que pediu aqui, e depois o bolo não tem fim, né? Não. Agora, existem alguns momentos, né, que a gente fica muito excitado com comprar algo, Uma com se situação, sim. agradar, né? Por exemplo, quando eu viajo, eu faço isso. Depois Eu já aí vi é você também assim, lá na Praia do Forte, viu? fechar a torneira, exato. É fechar a torneira por um tempo para dar conta daquilo que eu extrapolei, né, financeiramente, por conta de Sim, desejar, mas isso é desejar. autorregulação. Por exemplo, para fechar aqui a nossa conversa, os dois extremos, né? O dizer, Aham. o dizer sempre não para o desejo, o dizer sempre sim para o desejo, e é como equilibrar, né? Não tem uma fórmula mágica, mas qual seria o conselho, né, do especialista? Qual seria o conselho para a gente ter uma vida financeira equilibrada? Que significa também estar dentro de uma harmonia, né? Porque uma pessoa que tem uma vida financeira equilibrada, ela está plantada, ela está mais segura, ela está mais consciente, né? Inclusive, ela tem uma visão do futuro, como eu posso dizer, com menos riscos, porque ela está planejada. É, como É, como você falou do equilíbrio. construir esse tipo de mentalidade? Que não é aquela mentalidade do Casquinha, né? Primeiro que o equilíbrio é sempre móvel, tá? Você não tem uma estabilidade única para toda uma existência. Pronto. Segundo, poder se fazer essa pergunta. Eu quero o que eu desejo? Então você já abriu um espaço para o impulso não mandar, não tomar a frente, né? Não mandar em você, vamos dizer assim. E aí você fazer cálculo. Eu posso? Essa pergunta é boa. Isso. E eu posso o que eu quero? Isso é bom. É. Aí você tem um balanço. É isso, meu bem. Eu acho que não é fácil. Porque lidar com desejo. Olha, não é fácil, mas eu acredito que o exercício do autoconhecimento Ajuda. ajuda muito. A maturidade também ajuda, porque você sai mais do impulso e vai e consegue dizer não para algo, falar assim, eu, eu posso ter isso, mas eu não preciso. Isso é Sim. maturidade, né? É a Ou eu experiência vivida ao longo de exato. uma vida. É. Então, acredito que ficar no momento presente, que é o momento da compra, né, da aquisição de algo que está lá no desejo, você está consciente e poder sair da situação, de se olhar de fora, acho que seria uma boa estratégia, não? É, mas é a pergunta que faz isso. É a interrogação. Ok, meu bem. Acho essa conversa da gente ótima hoje, saiu super fluida, Foi. Poder ser. tranquila, fluida. Desculpe se eu te atrapalhei nas suas respostas, que eu fiquei um pouco. Fiquei Não tem isso, lá, não. fiquei Não tem lá querendo falar isso, por não. cima, não va bene.
a conversa se atrapalha, né? O frescobol, a bola não cai. Depois a gente pega e começa a jogar É, de novo. exato. É. Isso aí.